O desafio é modelar, como a Marcele bem disse aqui, o coração. Eu não quero ajuda, porque a gente quer que aconteça do nosso jeito. Eu quero servir a Deus, desde que seja do meu jeito. Eu quero ser servido por Deus, desde que seja do meu jeito. E não vai, irmão, não vai. Deus sempre vai tratar conosco. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer na vida deles aqui é muito grande. E tudo isso faz parte do chão, do novo chão espiritual, se assim eu posso dizer, que Deus está fundamentando para que eles possam ir caminhar debaixo desta unção, desse novo tempo. Fala amém? Que maravilha, irmãos. Eu já poderia ter ido embora. Já estou abençoado. Quem está abençoado aí, fala amém. Mas eu quero fechar aqui algumas palavras com vocês. Nós estamos fechando hoje uma série chamada Ser como Jesus. E hoje nós já falamos sobre viver como Jesus, crer como Jesus, trabalhar como Jesus. E hoje nós vamos terminar com nada menos, nada mais do que servir como Jesus. Parece simples, fácil, mas não é tão simples assim. Mas em Cristo a gente pode viver essa verdade. Eu quero ler com vocês o texto. Servir como Jesus. Glória a Deus. Efésios 2, verso 10. Esse é o posicionamento final de um discípulo. Efésios 2, verso 10. E depois João 12, verso 25. Olha só. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. João 12, verso 25 e 26, diz assim: assim ensinou Jesus, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Feche os seus olhos. Espírito Santo, que o Senhor ministre ao nosso coração e nos dê a revelação da Tua santa palavra, que nenhuma preocupação, inquietação roube de nós a semente da Tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus pela palavra de Deus. Glória a Deus. Nessa série de mensagens, nós chegamos ao ponto mais prático e mais confrontador de todos. Qual, pastor? Servir como Jesus. Porque no final, meus irmãos, tudo vai convergir para isso. Tudo vai chegar a este ponto. Você pode conhecer, você pode crer, você pode trabalhar como Jesus, mas se você não servir como Jesus, você ainda não entendeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é sobre posições e nem sobre títulos, é sobre serviço, é sobre entrega. Existe uma verdade que define o discipulado. Você foi salvo para servir. Você pode falar comigo? Diga: eu fui salvo para servir. Como nós lemos em Efésios 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então você não foi salvo apenas do pecado. Você foi salvo para viver uma vida com um propósito, com uma missão, com uma direção clara do Senhor. E esse propósito tem um nome. O nome é servir. E aqui está o nível
mais alto desse posicionamento, ser como Jesus, vai culminar ao ponto de servir como Jesus. E eu deixo alguns conselhos para nós aqui, nesta direção de ser. Para nós servirmos como Jesus, precisamos aprender alguns princípios. Primeiro, nós precisamos procurar servir com humildade. Servir como o quê, irmãos? Humildade. Evangelho de João, capítulo 13, versos 12 ao 15, diz: quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Jesus, sendo o Senhor, salvou a humanidade, serviu a humanidade e lavou os pés dos discípulos. Ele não apenas ensinou com humildade, ele se posicionou como servo. Então o reino, ele inverte a lógica. Quanto maior, mais servo devo ser. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Não é falta de oportunidade, é excesso de orgulho. As pessoas querem posições, mas não querem servir. Elas querem reconhecimento, mas não querem se curvar, se abaixar. E quem não serve, não se parece com Jesus. As pessoas hoje, e eu falo isso, irmãos, em todos os contextos. Eu conheço pastores, eu não posso dizer que são meus amigos, eu diria que são colegas. Eu conheço pastores, num ambiente de culto, ele procura o lugar mais visto. Ele quer ser visto. Eu conheço pastores que entram num ambiente assim, de culto, por exemplo, que tem muita gente, ou tem autoridades, senta primeiro, antes de acabar o culto, dá um jeitinho, sai, vai embora, não fala com ninguém. Eu conheço pastores de igreja, que entram no culto, saem do culto, as pessoas não conseguem falar com o pastor. Tem pessoas que fala: pastor, eu estou indo embora da igreja. Por quê? Porque eu queria servir, mas ninguém me dá a oportunidade. Eu falei: irmão, está cheio de necessidade na obra de Deus. O que você quer? Você quer uma carteirinha de serviço? Você quer um título? Você quer uma placa? Você quer um emblema? Você quer uma coroa, um troféu? Uma faixa? Uma vez aqui, o pastor fez uma coisa na boa intenção. Na boa intenção, não foi na má intenção. Os irmãos mais antigos vão lembrar. Ele deu uma premiação pelo desempenho, entrega dos servos nos ministérios da igreja. Final de ano. Irmão, isso deu um BO depois, irmão. Por que o irmão ganhou? Eu não ganhei. Por que o irmão fez? Mas eu sirvo mais, porque eu luto. Enfim, estou parafraseando aqui para não entrar em detalhes. Deu um BO. Nunca mais. Ele falou bem pessoalmente, falou: rapaz, eu fiz na maior boa intenção. Nunca mais eu faço uma loucura dessa, né? Porque infelizmente as pessoas têm muito orgulho. Irmão, todos nós temos orgulho, em alguma área, em alguma realidade. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: você também é meio orgulhosinho. Fala para ele. Dizem as más línguas, que a mulher, quando está errada, ela fala: amor, nós estamos errados, né? Quando o homem erra, você errou. E quando o casal erra, ela fala: nós erramos, né, amor? Brincadeira, viu, mulheres? Tem muito homem também que é bem complicado, viu? Tem homem que é complicado. Mas essa noite não é um culto de casais, é um culto da família. Então vamos voltar ao foco. Irmãos,
Jesus nasceu numa manjedoura. 3 pessoas foi ver ele. Não teve multidão. A mãe dele não conseguia achar um lugar para, viu, Marcelo? Para gerar. A gente aprende com Jesus, né? Claro que cada um tem um processo. Longe de nós nos compararmos a ele. Ele é Senhor, mas não queriam aceitar a mãe de Jesus num quarto, num hotel, nada. Ela teve que ganhar Jesus. Maria ganhou Jesus num lugar muito simples. Não teve uma festa, não teve chá revelação, Débora. Não teve, como fala, chá de bebê. Não teve. Tudo muito simples. Jesus entrou sendo ovacionado com o povo, com aquelas folhas de, como fala? Fugiu o nome ramos, né? É isso? Deu branco o nome da planta, gente. Enfim. E no jumentinho. Ele chocou o mundo. O mundo esperava alguém sentado no trono de Roma, com cetro na mão, com poder político, bélico, e dizendo, agora eu sou o rei. E Jesus vem no jumentinho. E o Jesus que todo mundo achava que ia ganhar Roma, que ia acabar com os impérios, morre numa cruz. O Jesus que muitos imaginavam que seria um homem extraordinário na sociedade, no mundo, no sentido econômico, no sentido de status, era um homem que preferia as periferias, que preferia as casas mais simples, que ia nos bairros e cidades que as pessoas não queriam ir. A Bíblia fala em Filipenses, se eu não me engano, não usurpou em ser igual a Deus, mas se humilhou e se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós temos muito que aprender com Jesus. Precisamos servir no oculto. Tira a palavra, acrescenta a palavra ó na frente da palavra culto. Precisamos servir no oculto. Precisamos servir no simples, servir onde ninguém quer. Humildade, irmãos, não pode ser discurso, precisa ser prática. Eu conheço tanta gente que é muito humilde na maneira de parecer, mas na hora de dar prática, eu não ando de carro velho, né? Não posso falar nomes. Não posso falar nomes. Jesus, vigia minha boca essa noite em nome de Jesus. Tem misericórdia da minha vida. Vamos, fulano, vamos te levar. Ai, me desculpa, mas eu não ando em carro assim. Aí a pessoa, você vai ver onde a pessoa mora. Onde mora? Era melhor no carro velho, porque a casa é pior que o carro. Mas eu não ando em carro assim. Come, fulano. Ah, eu não como esse tipo de comida. Na hora que tu passar fome, você vai comer. Aí eu não uso essa roupa, eu só uso roupa de marca. Não tem nenhuma marca essa roupa. Tem gente que está endividado, porque está tentando ser alguém que não foi chamado para ser. Está preocupado em provar alguma coisa que você não precisa provar. Pessoas que não estão resolvidas com a questão de uma vida de entrega, de servir, ser como Jesus, estão afundadas no ego, no orgulho. Pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, estão afundando. É tempo de nós servirmos com humildade. E a humildade não pode ser um discurso, precisa ser prática. Humildade não pode ser sobre carros e casas, e nem roupas, porque eu conheço pessoas que têm do bom e do melhor, e se precisar dar uma vassoura para a pessoa varrer agora que o culto, ela vai varrer com alegria e cantando. A nossa igreja, se eu não estiver errado, lá de Nova Mutum, a ICB Mutum, com todo respeito aos bateristas da nossa igreja, tá? Que eu tenho muito respeito e carinho, que estão aqui.
Mas sabe quem é o baterista da igreja lá da nossa ICB Mutum? Nada mais, nada menos que o prefeito da cidade. O prefeito toca a bateria na igreja. O doutor fulano de tal trabalha no estacionamento da igreja, servindo os irmãos. Porque no reino de Deus não tem essa de quem maior é menor. Todos fazem parte de um só corpo e um só cabeça, chamado Jesus Cristo. Não é sobre posições e títulos. Não é sobre isso. Então nós precisamos servir com humildade. Em segundo lugar, precisamos servir com amor. Servir com amor. Marcos 10, 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, Jesus não serviu por obrigação, Ele serviu por amor. E o ápice do seu serviço foi a cruz. Serviço sem amor, irmãos, vira peso, vira obrigação. Agora, serviço com amor vira entrega. Vir ao culto, fazer parte de ministério, ir num hospital, orar por alguém, sabe, mudar um pouco a agenda, atrasar um pouco, você socorrer alguém, sabe, por exemplo, está vindo para o culto aqui, de repente um cara bate o carro na sua frente, se machuca, você vai passar direto, estava na tua frente. Eu sinto muito, mas o meu horário do culto é 6:30, fica para a próxima. Não, atrase o teu culto, porque o culto começa também na hora que você está socorrendo alguém naquela rua. O teu ministério está acontecendo quando você está interrompendo uma agenda para socorrer alguém. Para a agenda, atrasa o culto, mas não atrasa o teu chamado. Não atrasa a tua missão, não atrasa a sensibilidade a ouvir Deus te chamando. Infelizmente, muitos estão servindo, mas com o coração errado. E por favor, não limite isso aqui só ao templo, mas a vida como um todo. Tem pai, tem mãe, tem filho que serve a esposa, serve o marido, serve os filhos, ou serve os pais, resmungando. Eu pego muito no pé dos meus filhos com isso. Fulano faz isso. Eu falo, por favor, para com isso. E vai servir tua mãe, vai servir teu pai, vai fazer isso que foi pedir para você. É um mínimo. Porque quando a gente não tem o espírito de servo, vira obrigação. Fica pesado, irmãos. Fica pesado. E aí começamos a calcular, eu não ganho para isso, eu não tenho tudo isso. E aí, meu irmão, você perde o foco. Infelizmente, a motivação de muitos tem sido errada. É pelo interesse, pela obrigação, ou sempre esperando algo em troca. Isso não é o reino é amor e entrega. Eu preciso fazer com amor, eu preciso fazer com alegria. Eu não consigo imaginar Jesus curando as pessoas pensando assim, eu vou curar elas, porque elas vão me seguir. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim, eu vou curar essas pessoas, porque elas vão fazer parte da minha igreja. Irmãos, tem momentos em que Jesus opera milagres. E qual é a fala de Jesus para as pessoas? A fala é, não fale nada para... Mas pastor, testemunho não é para contar? Só que Jesus sabia que tinha um momento certo. E se ele não controlasse aquilo, as coisas poderiam mudar o foco. Ao invés de ele proclamar o reino, as pessoas iam começar a procurar Jesus para algum interesse, e ainda assim, isso aconteceu. Reino é entrega. Testemunho como esse que a Marcele contou, não é para ser levantado como um troféu. E o Mateus diz assim, está vendo, irmãos? Vocês estão vendo? Vem para essa igreja. É porque é aqui que o milagre está. Vem para cá, porque aqui você vai viver o que eles estão vivendo. Não se faz isso com testemunho. Porque quem fez o testemunho não foi o casal, não foi o pastor. Quem gerou o testemunho foi a fé em Jesus.
Então eu não posso transformar o testemunho num troféu e tentar persuadir as pessoas a vir à igreja, a seguir uma religião, porque eu estou invertendo o propósito de Deus. Não precisa. Quando há verdade e o Filho do Homem é levantado, a sua Bíblia diz, quando o Filho do Homem for levantado, Ele atrairá todos para si. Você quer que as pessoas sigam Jesus? Você quer servir Jesus e servir como Jesus? Você quer aprender? Levanta Jesus na tua vida. Levanta Jesus nas tuas ações, levanta Jesus na igreja, levanta Jesus na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, e aí Ele mesmo vai atrair as pessoas a si, porque é sobre Ele, não é sobre nós. Tudo que Jesus fazia, Ele deixava claro, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Ou seja, entendendo o propósito do seu chamado. Irmão, alinhe o seu coração antes de alinhar as suas mãos. Sirva as pessoas, não por interesse. Volte a amar o que Deus te chamou para fazer. Quem ama, serve com alegria. Quem ama, serve com alegria. Ele não está atrás de cargos, não está atrás de títulos, não está atrás de reconhecimento, não está atrás de views, de curtidas. Ele está atrás de fazer a vontade do Senhor, aleluia, de cumprir o propósito de Deus. Sabe, irmãos, das pequenas coisas, nós homens, por exemplo, não digo que todos, mas você lavou uma louça, aí você fica, tá vendo, amor, lavei a louça. Ô irmão, vamos ser sinceros, cadê os homens que estão aqui? Fala amém, homens. A tua mulher lava todo dia. Todo dia, todo dia. Você lavou 2, 3 dias, você fica, tá vendo? Você viu o que eu fiz hoje? E se você, homem, solteiro ou casado, é um homem de valor que faz mais do que isso, que Deus te abençoe por isso. Às vezes a tua mulher, o teu marido, os teus filhos não estão vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. E Ele não vai deixar você na mão por isso, porque Deus se alegra com esse tipo de atitude. Mas não fique buscando troféu, não fique buscando reconhecimento, porque a Bíblia fala que quem quer reconhecimento na terra, já vai encontrar, você vai ter, só que você não vai ter na eternidade. O princípio de servir como Jesus é ter um coração de servo, é ter alegria nas pequenas coisas, até nas pequeninas coisas, você faz com amor, com alegria, servir as pessoas. Em terceiro lugar, eu preciso servir com paixão. A Bíblia fala do samaritano, Lucas 10, 33 ao 35. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Um outro texto de Mateus 9,36 diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Escute, irmãos, Jesus via as pessoas, e ele se movia de compaixão. O samaritano não apenas sentiu, ele agiu. Compaixão no reino não pode se limitar a um sentimento, mas nos leva a uma ação. Escute, nós estamos num tempo em que as pessoas estão vendo muito, mas fazendo pouco. Vemos a dor, mas seguimos adiante. Vemos a necessidade, mas ignoramos.
Vemos pessoas quebradas, mas não nos movemos. Fala comigo assim: indiferença não combina com o reino. Não combina, irmão. Não faz sentido. Comece a enxergar as pessoas de verdade. Esteja disponível. Faça algo prático. Quem se parece com Jesus não passa por indiferente. Sabe, eu creio que Deus está levantando uma igreja nesses dias. E eu creio que eu estou pregando para uma igreja que não é indiferente. Fala amém, irmãos. Levantando uma igreja que para onde vai, está carregando na sua bagagem o vinho e o azeite. Eu vou falar de novo para você entender no teu espírito, não na tua mente. Eu creio que Deus está levantando a nossa igreja para ter na bagagem sempre disponível o vinho e o azeite. O vinho e o azeite. Sabe por quê? Se é para aplaudir Jesus, aplauda o Senhor com alegria, porque Ele merece. Ele é digno. Aleluia. O samaritano viu aquele homem. E ele para socorrer a necessidade. Fala comigo, ele viu, se aproximou e resolveu. 3 coisas simples: ver, se aproximar e resolver o problema. A igreja dos dias de Jesus, do reino de Deus, a igreja dos últimos dias, se eu posso dizer assim, é uma igreja que na sua bagagem tem óleo e tem vinho, tem cura, tem socorro, tem atendimento. Irmãos, nós estamos num tempo em que nós estamos enfrentando algumas dificuldades. Olhe para cá. Tem ovelha que ela fala: pastor, eu machuquei, eu preciso de socorro. Amém? Vamos tratar. Tem ovelha que machuca e ela sai correndo por aí machucada. Ela não aceita ser tratada. Ela foge. É resistente. E tem ovelha que começa o tratamento, ela sai correndo depois, porque ela acha que já está curada. Quando você vai estudar o comportamento do pastoreio do campo, nesses casos, o pastor pegava o cajado e ele quebrava uma das pernas da ovelha. Pá! Pastor, cura! Ele tinha que fazer isso, porque a ovelha machucada em tratamento, ela não podia sair por aí, porque ela estava ferida, porque uma hora ela seria um alvo fácil. Então o pastor, para que ela ficasse imobilizada, só tinha um jeito: quebrar uma das pernas. Então ela ficava até andando mancando, mas ficava sempre no rebanho, ficava sempre próximo do rebanho. E ali o pastor conseguia dar sequência no tratamento, sequência no trabalho. Então olha o desafio, irmãos. Servir tem 2 vias. É a via de quem vai para curar e a via de quem aceita ser curado. Fala para o seu irmão assim: você aceita? Fala para ele: você aceita ser curado? Ser tratado? Parece fácil, né, irmãos? Você já pensou aquele homem na beira do caminho? Quando o samaritano chegasse, ele ali desfalecido, ele: não, você é um samaritano, não toque em mim. Mas você está morrendo, não toque em mim, não me toque. Está cheio de gente assim, está morrendo. Se não for o sacerdote, não me toque. Se não for o levita, não me toque. Samaritano não. Mas eu creio que a igreja dos últimos dias não é uma igreja rotulada por sacerdotes e levitas. Não se assuste com o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Não é que o papel do sacerdote, do levita no chamado pastoral, apostólico, ministerial não é importante. Mas é uma igreja em que Deus levanta quem Ele quer. Aleluia.
que Deus usa quem Ele quer. Para quê? Para alcançar o necessitado, para levar o vinho, para levar o azeite. A irmãzinha não tem título, o irmão não tem título, mas ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio de Deus, e aonde ele vai, ele vê alguém necessitado, ele está pronto para servir com amor, com paixão, com humildade. E aí alguém fala assim: eu estou passando com um problema muito sério, e será que não sei o que eu faço para resolver? E este irmão samaritano, na sua simplicidade, ele olha e fala assim, alguns falam assim: olha, na minha igreja tem um pastor muito abençoado, eu vou te levar lá para você orar, ele orar por você. Olha, o pastor até pode orar. Este é um modelo de igreja, mas o modelo de igreja de Cristo, a pessoa não fala: tem uma igreja do CNPJ tal, na rua tal, que pode te curar. Ela não fala: tem um pastor muito abençoado que pode te curar. Ela fala assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você crê que o Senhor pode te curar agora? Eu creio. Eu posso orar por você? Posso. E a pessoa ora, e Jesus cura, Jesus transforma, Jesus sara, liberta. É a igreja que tem o azeite e o vinho na bagagem. Ela não vai gritar para o sacerdote. Tem um outro contexto, que é aquela ovelha que não quer buscar enfrentamento de cura. E ela fica o tempo todo no banho-maria, e fica o tempo todo buscando conversas sem resoluções. Fala comigo assim: toda conversa pastoral, apostólica, tem que ter resoluções. Tem que ter, irmão. Se você entra num gabinete pastoral, se você é atendido pelo seu pastor, escute, vou mais além. Se o teu médico te atende, você fica 3 semanas, quando ele volta, qual é a pergunta que ele faz para você? Você fez o que eu te falei? Ai, doutor, não deu, tá muita correria. Você tomou aquele medicamento que eu te mandei? Não tomei, doutor. Aí o médico fala assim: pois bem, eu vou ter que voltar a estacar zero com você, porque você não fez nada do que eu te falei. E vou dizer para você, tem médico que fica até bravo. Fala: ó, eu estou te caminhando para outro especialista. Quando o médico fala assim, irmão, você sabe o que é, né? Ele está falando assim para você: ó, vai para lá, porque esse aí não quer fazer o que eu quero, estou fora, esse aí é problema. Vai lá para o especialista, vai falar com fulano que ele vai te ajudar. Irmão, serviço no reino de Deus, ser servido e servir, exige atitudes e resoluções. Vocês sabem que eu estou anotando agora, tudo que eu converso com vocês, o particular, eu anoto no meu sisteminha agora, né? Atendi a Maria no dia tal hora, orei por ela, aconselhei ela isso. Porque senão, irmão, eu não quero passar 20 anos tratando os mesmos problemas. Eu quero ver a igreja crescer, avançar, romper, você ser curado, ser liberto, transformado. Ah, não, me deu uma dorzinha de barriga. Ai, pastor, me dá um negocinho aí para melhorar a dor. Aí o pastor: todinho, toma aqui um azeitezinho. Melhorou. Aí ela vai lá, come um monte de besteira, dorme mal, enfia refrigerante na goela e come doce. Ai, pastor, ora por mim que eu estou com uma dorzinha aqui esquisita. Irmão, pode parar aí. Que isso? Eu estou parafraseando um contexto, mas isso tem outros contextos espirituais. Quem está comigo, diga amém. Amém. A igreja de Jesus, ela passa por 3 níveis: o nível da conversão, depois o nível do discipulado, e o terceiro nível é o nível do envio. Agora, o que de graça recebestes, de graça dai. Nós não podemos ser a igreja dos 3 S's: salvo, sentado e satisfeito. Estou salvo, estou bem sentado, estou satisfeito. Não, você só vai ter propósito na sua vida quando você começar a tocar outras pessoas. Aquilo que você recebeu de Deus, você libera para as pessoas. E ainda que você enfrente outros níveis de dificuldade, isso faz parte do teu crescimento. Porque eu já preguei doente, eu já orei estando doente,
Eu já socorri pessoas precisando ser socorrido. Só que este é o processo de quem amadurece, de quem cresce. Ele não fica na fila do socorro, ele passa a fazer parte da equipe que socorre. Diga aleluia. E esta é a igreja que Deus está levantando. Não exclui que você não precise de ajuda. Cada um tem uma fase. O que você não pode é morar na fase da vida do socorro, do PA. O PA espiritual. Parafraseando, tem gente que já construiu uma casa de frente com o PA, porque a vida dele é ir no PA. Não, meu irmão. Deus quer curar você, sarar você, para você se tornar um agente de cura na vida das pessoas. Fala comigo, ministério curado. É ministério frutífero. Fala comigo, feridas curadas. São ministérios abertos. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de enxergar e dizer: Senhor, quais são as áreas que o Senhor não curou na minha vida, porque eu continuo com orgulho, eu continuo resistindo, eu continuo morando no PA espiritual. Muda, Senhor, porque eu quero me tornar o agente de cura. Um dia, talvez nós fomos um homem na beira do caminho e um samaritano nos socorreu. Mas vai chegar a hora em que você vai se tornar o samaritano, em que você chega no nível em que você enfrenta os problemas com outra perspectiva, com outra dimensão espiritual, e você começa a carregar com você o azeite e o vinho. O azeite e o vinho. Cura, restaura, libera alegria, libera vida, libera a bênção de Deus. E em penúltimo lugar, precisamos servir em unidade. Servir em quê? Unidade. Atos 20, 35 diz: em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O reino não é sobre uma pessoa, no corpo. Não é individualismo. Eu costumo dizer que o reino não é singular, o reino é plural. É coletivo. Servir não é sobre uma pessoa em questão, é sobre o outro. Jesus construiu um corpo, ele não construiu uma plataforma pessoal. Infelizmente, muitos querem servir, mas como eu já disse no começo, só do seu jeito. Não se submetem, não caminham juntos, não constroem com os outros. E isso não gera uma única visão, gera divisão no reino. Escute, irmãos, você quer crescer? Quantos aqui amam fazer parte dessa família? Diga amém. Se nós queremos crescer como igreja, ganhar almas para Jesus, abrir novos GCs, nós temos que caminhar debaixo de uma direção. Esta casa tem classes de ensino. Bem-vindo à casa. Classe da maturidade, comunhão, ministério, missão. E tem outros cursos, outros desafios a ser trilhados. Para quê, pastor? Para que nós não sejamos uma divisão. Nós tenhamos uma só visão, uma linguagem, clareza na maneira do que nós fazemos e como fazemos. E acima de tudo, e como base de tudo, a palavra de Deus sempre, sempre. Então não adianta nós queremos crescer. Sabe, é como na vida, você pode trilhar caminhos diferentes, mas hoje você vai chegar em certos lugares para trabalhar algumas áreas, e a pessoa fala: qual é o seu grau de instrução? Eu tenho ensino médio, primário, tenho faculdade. E isso não é demérito. Cada um tem um cenário de vida, mas para algumas funções exige conhecimento. E aqui não se resume apenas escola, assentar uma classe ou um curso. Isso vai para te impulsionar, falando novamente da igreja, do ministério, para que você tenha mais comunhão com Deus,
para que você conheça mais a palavra, para que as classes desperte a tua visão espiritual, porque a escola maior se chama Espírito Santo. Mas para ter comunhão com o Espírito Santo é para você conhecer a palavra. Não tem jeito. Eu preciso ter tempo com Deus. Irmãos, quem não se assenta para ouvir, não se levante para ensinar. É um processo simples e prático. Vamos servir, vamos nos envolver dentro e fora das quatro paredes, mas é preciso entender, Senhor, o que eu ainda não aprendi, o que eu preciso galgar, qual o conhecimento, qual é a busca, Senhor, quais as áreas que eu preciso destravar na minha vida espiritual, para que eu venha crescer, para que eu não continue aquele cristão que depende muito do que falam para mim, e não do conhecimento que eu tenho das Escrituras. Perceba, muitas pessoas têm dificuldade de submeter, de caminhar junto. Nós estamos num tempo que caminhar junto hoje é um esforço, faz parte da renúncia para a comunhão. Sim ou não, irmãos? Você abre o celular hoje, a gente conversa por vídeo. Nós estamos agora tendo transmissão ao vivo, as pessoas estão assistindo, e glória a Deus por isso. Mas nada se compara em estarmos juntos. A comunhão, ela transcende. Não tem jeito, irmão. Quantos casados estão aqui? Fala amém. Pense comigo numa coisa. Você morando na Itália e a sua esposa no Brasil. Liga o celular. Oi, meu amor, eu te amo. Ai, como eu te amo. Beija aqui, meu amor. Me dá um abraço. Pegar o tal. Abraça aqui. Ai, amor. Deus abençoe. Deixa eu dormir agora. Beijo, fica com Deus. Isso é casamento, irmão? Isso é casamento? Pastor, estou casado. Quantos anos? 10 anos. É mesmo, irmão? Uma benção. E cadê sua esposa? Ela mora na Itália. Eu vou dizer menos. Eu estou casado, ela mora em São Paulo. E você? Eu moro aqui em Sorocaba. Poxa, aí dá certo mesmo, hein? Não tem briga, né? Não tem confusão. Irmão, esse tipo de comunhão não existe. Isso não existe. Casamento assim não existe. Tem que morar junto. Vai ter que aguentar as mazelas um do outro, a chatice um do outro, os defeitos um do outro, porque aí você vai ter que aprender a amar a pessoa como ela é. Hoje está uma onda assim no meio dos artistas, né? As pessoas famosas. Eu casei com fulano, mas nós somos modernos. Ele mora no apartamento dele, eu moro no meu apartamento, ele mora na cidade dele. Tranquilo. Não vai brigar nunca. Não vai ter problema nunca, porque quem não convive não tem problema. Mas quem convive vai ter problema. E vai precisar aprender a resolver o problema. Porque nós estamos numa geração hoje que é assim, ó, olhe para cá. Tem problema com o irmão? O que eu faço? A geração que não quer consertar é a geração que vai embora. Eu estou mentindo, irmãos? Eu briguei com a Josi, eu briguei com a Débora. Eu não quero reconciliar e consertar. O que eu faço? Eu vou embora. É a geração de hoje. Estou com raiva da igreja. Eu não quero consertar. O que eu faço? Eu vou embora. Aí eu vou para outra igreja, para outro casamento, eu vou para outra empresa, eu vou para novas amizades. E o que acontece de novo? Eu brigo de novo, eu discuto de novo, eu não quero consertar. O que eu faço? Eu vou embora. E a pessoa vive indo embora de todos os lugares. Vai embora dali, vai embora daqui, vai embora dali. E ela não consegue viver uma vida, porque ela não conserta. Mas a igreja, que tem azeite, que tem vinho, ela conserta. Ela perdoa. Ela reconcilia. Ela olha no olho, ainda que as verdades que vão ser ditas, vai confrontar, vai incomodar, mas resolve. Porque nós somos a igreja do samaritano. Eu quero perguntar para vocês, quem é o samaritano, irmãos?
Qual é o nome desse grande samaritano? Ele tem um nome tão lindo, tão doce. O nome dele é Jesus. Essa igreja é do samaritano, irmão. E essa igreja foi chamada para carregar azeite, vinho, azeite, vinho, azeite, vinho. Nós não vamos fugir dos doentes. Não vamos mandar embora os problemáticos. As pessoas podem até ir se quiser. Mas nós não vamos mandar ninguém embora. Nós não vamos fugir de problema. Nós vamos chegar com azeite e colocar na ferida. E vamos trazer vinho para trazer alegria de novo, para restaurar a sorte. Eu quero declarar, meu irmão, este é um ano que Deus dá as tuas mãos para levar muito azeite para muita casa, para levar vinho aonde acabou a alegria. Sabe o que é interessante, que eu não me esqueço, me lembrei agora novamente da palavra, que quando acabou o vinho no casamento, primeiro milagre de Jesus, é interessante que os noivos ficam desesperados, mas eles não pediram milagre. Quem pede milagre é Maria. Porque tem hora na nossa vida que a gente está tão ruim, está tão desesperado, não tem nem força para pedir socorro. Mas sempre tem alguém que levanta por Deus para dizer: eu quero mais vinho, aqui acabou o vinho. Ei, irmão, eu declaro, seja eu, seja o pastor, irmão, algum momento da tua casa, da tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento, da tua vida financeira, talvez você está sem força, e você olha e fala: eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, mas Deus vai me usar, vai usar um irmão, alguém, para dizer: Jesus, eu percebi que acabou o vinho aqui, Jesus, o senhor pode mandar vinho aqui, por favor? Jesus, acabou o vinho ali, o senhor manda vinho aqui também. Jesus, está doente aqui, o senhor traz azeite aqui, para curar essa família aqui. Deus levanta pessoas atentas. Para quê? Para levar vinho aonde acabou e para levar azeite aonde precisa de cura. Essa é a igreja. A igreja que tem azeite e vinho na mão. Ela está pronta. Ela não vai correr em algum lugar. Ela não vai gritar: apóstolo, bispo, sacerdote, pastor. Não, ela tem azeite no bolso. Ela tem vinho no bolso. Ela tem azeite na bagagem. Ela tem vinho na bagagem. Ela está pronta. Este é o tempo da igreja de Cristo, está pronta. Ainda que seja dentro da tua própria casa, se tiver um pouquinho de azeite, Deus multiplica. Se tiver um pouquinho de vinho, ou só um pouquinho de água, leva para Jesus. Fala: Jesus, põe as mãos aqui nos meus tonéis. Toca nos meus tonéis, Jesus. Toca nos meus tonéis. Jesus, transforma esta água da minha casa, do meu ministério, da minha vida em vinho novamente. Traz de volta a alegria. Jesus, multiplique este azeite, porque eu sei que não apenas a cura virá, mas uma nova unção virá sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, o meu casamento. Ainda que você não tenha força, Deus levanta alguém para clamar por você. Para clamar por você. Nós precisamos ser esta igreja, ser como Jesus. Jesus, com a multidão, todo mundo pensou: manda embora para casa. Jesus disse: eu não vou mandar ninguém embora, deem vocês a eles de comer. Como assim, Jesus? Deem vocês. Jesus, Ele mostra para nós como que a igreja precisa ser. Quando o doente chegar, o problemático chegar, o enfermo chegar, o miserável chegar, o desempregado chegar, não é mandar primeiro para o médico, não é mandar para bispo, para apóstolo, é dizer: o que você está precisando, eu vou orar por você. Está doente? Eu tenho azeite. Está triste? Está sem esperança? Eu tenho o vinho da alegria. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: ó, toda vez que um problema, uma enfermidade, desesperança parecer ser impossível diante dos teus olhos, que o Espírito Santo lembre a tua cabeça, o teu coração, e você possa abrir a boca e dizer: olha aqui, problema, eu tenho azeite, eu tenho vinho, eu tenho Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
Sirva em alinhamento com Cristo. Valorize a casa que Deus te deu, aonde você está. Fortaleça as pessoas. Quem entendeu o reino serve para construir, não para aparecer. Por fim, precisamos servir com perseverança. Perseverança. Mateus 25, 21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Servir não é um evento, irmãos, é constância. Deus não procura quem começa, Ele honra quem permanece. Começar, muita gente começa, mas ir até o fim, poucos vão. Muitos começam empolgados, animados, mas não permanecem, desanimam fácil, param no meio do caminho, abandonam o chamado. Isso é uma imaturidade espiritual. E eu não quero aqui que você confunda, tem contextos e contextos, tem aquilo que nós escolhemos, tem aquilo que os outros fizeram conosco, tem aquilo que nós também permitimos os outros fazer conosco, mas independente do cenário. Se tem azeite, tem vinho, tem como curar, tem como sarar, tem como transformar. Meu irmão, nesta caminhada de servir a Jesus, a palavra final que nós precisamos buscar é esta: servo bom e fiel. De todo o nosso trabalho, o trabalho mais importante vai ser para ouvir esta palavra: servo bom e fiel, entra no gozo do meu reino. Você não está trabalhando para o pastor falar assim: parabéns, uau, que lindo Mateus, que lindo Haroldo, uau, não. Você trabalha para o reino e para Ele, para que naquele dia Ele possa olhar para vocês, para mim, para nós, dizer: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servir como Jesus vai nos levar a uma vida de entrega, de renúncia. Muitas vezes, irmãos, seremos injustiçados. Muitas vezes seremos caluniados, difamados, perseguidos. Mas continue fiel, porque a verdade sempre vence. A fidelidade sempre vence. Quem errou, quem falhou, Deus vai trabalhar com quem fez errado. Deus vai cuidar de cada um. Faça a sua parte. Seja fiel. Porque no final das contas, você está aguardando a resposta de Deus. Você quer a justiça de Deus. Quantos aqui creem, ainda creem na justiça de Deus? Diga amém, irmãos. Descansa nela e sirva com alegria, ainda que enquanto você serve, as pessoas pisam em você. Pisa, não tem problema. Continua firme, porque Deus está vendo tudo isso. Deus vê aqueles que são servos e aqueles que não são. Deus vê aqueles que fazem por interesse e aqueles que fazem por amor. Deus vê aqueles que estão fazendo por barganha, por negócio, por vaidade, e aqueles que fazem com santo temor, com amor, com humildade. É tempo da igreja agir com fidelidade no seu chamado, no seu serviço, a começar da nossa casa. Seja fiel. Seja fiel a Jesus, ao teu casamento, aos teus filhos. Pague o teu preço. Lute pela tua família, pela tua casa, pelo chamado que Deus confiou a você, porque, como diz aqui o texto de Paulo em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem. Vamos ler o texto e nós vamos orar. Olha lá, vamos ler de novo. Gálatas 6, 9. Põe para a gente de novo, por favor, se é possível. Gálatas 6, 9. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio
colheremos se não. Para muitos aqui já está chegando o tempo da colheita. Deus e você sabem que você vem há anos, aguentando e fazendo direitinho, lutando, não está fácil. O tempo da colheita está chegando para você. Você vai colher o fruto da fidelidade a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Você é fiel, irmão. Deus muito mais, muito mais. Continua perseverante. Pastor, eu faço bem para minha família, eu faço bem no meu trabalho, eu faço bem na igreja, e tudo que eu recebo de volta é pancada. Aguenta firme, irmão. Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. E você vai colher todo o bem que você está plantando, porque Deus é justo. Deus é justo. Então, sejamos a igreja do samaritano. E carrega sempre o azeite e o vinho. Eu tenho dinheiro para pôr na hospedagem, não tenho, eu divido, eu ajudo. Eu não estou preocupado se você pode ou não pode pagar. Eu estou fazendo com amor, porque eu sei que meu Deus está vendo. E no final de tudo, não é para vaidade, não é para status, é só para ser igual a Jesus. É só para chegar naquele dia e Ele olhar para mim e para você, irmão. Eu fico tentando imaginar esse dia. A Bíblia fala em Apocalipse que não haverá mais choro, que não haverá mais dor, que não haverá mais sofrimento, nem tristeza. E Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Meu filho, entra, servo bom e fiel. Entra. Entra. Quantos querem entrar no gozo do eterno? Cadê a igreja aqui do samaritano? Diga aleluia. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia. Oh! Vamos orar. Fique de pé no seu lugar, por favor. Oh, Espírito Santo. Que nós possamos servir como Jesus. Seja qual for o teu cenário, procure viver como Jesus. Procure crer como Jesus. Procure trabalhar como Jesus. E procure servir como Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos à tua presença. Paizinho, nos perdoa por muitas vezes nos prendermos em nosso orgulho, em nossa vaidade, em não querermos ajuda, em muitas vezes não reconhecermos que precisamos de ajuda, ou muitas vezes, ó Pai, nem ter força para pedir ajuda, mas que o Senhor levante samaritanos ao nosso redor, que nós nos tornemos também os samaritanos dos dias de hoje, que nós também, ó Pai querido, possamos ver assim como o Senhor levantou Maria viu que naquele casamento o vinho tinha acabado e ela clamou ao Senhor. Ó Deus, és o Senhor que levanta sempre alguém que clama por nós, que intercede por nós quando nós ainda nem temos mais forças para isso. Mas Senhor, que nós sejamos esta igreja, a igreja que carrega na sua mala o azeite e o vinho, que serve como Senhor, que está pronta para tocar os enfermos, para curar os enfermos, para trazer de volta a alegria aos tristes. Ah, Senhor de coração, oh, como a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vossas almas. Senhor, que esta noite seja uma noite de cura no nosso coração, seja uma noite de alegria em nosso coração, que o Senhor restaure ministérios, visão, ó Pai, a saúde física, mental, espiritual, emocional, que o passado seja, Senhor, findado, pedras sejam colocadas no passado,
Que o Senhor restaure, ó Pai, lares, casamentos, famílias, ministérios, para que nós possamos ser a igreja samaritana. Oh Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Pai, nós te clamamos. Você pode agora fazer uma oração com alguém? Vamos tirar o minuto para isso. Talvez o Espírito Santo vai conduzir você a orar por alguém agora, aqui na igreja, um irmão, uma irmã, ou talvez um casal. Se mova agora como um samaritano aqui dentro, aonde Deus te mandar. Oh, começamos a orar, talvez a sua esposa mesmo, seu marido, seus filhos, um irmão aqui da igreja. Mas se você puder e Deus te mover para isso, sai do teu lugar e ore por alguém. Em nome de Jesus, vamos orar, igreja. Oremos uns pelos outros. Oremos uns pelos outros. Aleluia, aleluia, aleluia. Que haja cura, restauração, vida, transformação. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia, aleluia. Libera a cura, Senhor, vida. Que o azeite do Senhor leve cura aos corações. O azeite do Senhor. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Aleluia. 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 Eu não posso terminar esse culto sem dar a você a oportunidade de receber o azeite e o vinho do samaritano. Talvez você ainda não entregou a vida a Jesus. Não é religião, não é a igreja, não é a placa da igreja, é a Ele. Talvez você estava afastado, precisa reconectar com Cristo. Se há alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso, sem nenhum constrangimento, levante a sua mão, se manifeste. Pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconciliar meu coração com Cristo. Ora por mim, pastor, eu preciso de oração. Eu quero poder orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Talvez você não entregou a tua vida a Cristo, que na verdade não é nem a gente que aceita a Cristo, é Jesus que nos aceita. É Ele que nos chama, nos escolhe. A gente só se entrega. E se você ainda não fez isso, é muito importante que você faça, porque a Bíblia fala que aquele que crê e confessa que o Senhor é o Salvador, ele alcança a misericórdia e ele realmente tem a sua vida selada no livro da vida. Então, se você deseja fazer isso, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite?
pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero reconciliar meu coração com o Senhor. Se você deseja fazer isso, se você crê, meu irmão, se você sente no teu coração o Espírito Santo falando com você, ministrando o seu coração, eu quero orar por você. Se alguém, levante a mão, eu quero ministrar sobre a sua vida. Você não pode ir embora sem tomar uma decisão, sem dar uma resposta à palavra que foi liberada ao teu coração nesta noite. E eu faço esse apelo a você, a este posicionamento de uma nova vida, de uma postura no Senhor, uma vida com Deus, uma caminhada com o Senhor. Se você deseja, eu quero orar por você. Aleluia, 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 aleluia. Não só aqui também, eu sempre falo isso na transmissão, você que está acompanhando pela internet. Se você deseja entregar a tua vida, reconciliar teu coração com Cristo, nos chama aí no chat, a nossa equipe vai orar por você, vai ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Alguém possa orar? Aleluia, podemos orar? Glória a Deus. Quem está abençoado fala amém. Aleluia, estamos fechando o mês de março, nos preparando para o mês de abril, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Diga aleluia. Pai, eu oro abençoando os meus irmãos, que nós possamos caminhar selados na Tua palavra, na Tua presença, confiantes que somos a igreja do samaritano, a igreja do azeite e do vinho, a igreja que não se deixa, Senhor, se tornar insensível, mas que vê, se aproxima e libera a cura do Senhor. Que nós sejamos nessa caminhada a igreja que o Senhor está chamando nesses últimos dias. Assim eu oro pelos meus irmãos. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as tuas consolações do Espírito Santo venham sobre a tua vida, tua casa e família, hoje e para sempre. Se você crê e recebe, diga amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Uma semana de vitória. Te amo, ICB. Vai na paz e até o nosso próximo encontro.